Muito bom dia, está no ar o programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Hoje, terça-feira, dia 17 de março. Venha conosco e confira as seguintes atrações. Grêmio busca empate contra a Chapecoense na Arena Condá. Foco na Série C e também na Copa Sul-Sudeste. Caxias, a poucos dias da estreia nestas duas competições. Sucesso da Escola Gaúcha. Mais um técnico trabalhando na Série C do Campeonato Brasileiro. Estas algumas das nossas atrações aqui no programa Fora da Área e também, daqui a pouco, um bate-papo com o ex-atacante da dupla Grenal, Maurício Anastácio, que juntos vamos comentar aí o jogo de ontem do Grêmio e também a má fase do Internacional e outros assuntos de maior relevância no programa Fora da Área. Fique conosco, já já a gente volta, vamos fazer aquela pausa para a hidratação e daqui a pouco muitas atrações no programa. Já já a gente volta. Olá pessoal, eu sou o Chico Gonçalves no programa Moda Prática, que vai ao ar todos os dias pela TV Minuano, direto aqui do Rio de Janeiro. Você conecta com as principais tendências e novidades do universo da moda, no Brasil e no mundo, com uma abordagem leve, acessível e atual, informações de qualidade para você criar o seu estilo pessoal com dicas práticas e melhorar a sua imagem no dia a dia. O Moda Prática é um espaço de moda que divulga os eventos do estado. A sua imagem pode influenciar outras pessoas e as minhas dicas vão fazer você ser elegante sem esforço e sem precisar grandes investimentos. Aguardo vocês no Moda Prática. Estamos de volta, eu falei, foi uma pausa rápida, a gente já está de volta aí com as atrações do nosso programa Fora da Área. E de imediato, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou ontem à noite em Chapecó, lá no estádio da Arena Condá. E você vê aí do nosso card, 1-1, jogo entre Chapecoense e Grêmio. E após esta partida, confira como ficou a classificação da competição, encerrada a sexta rodada. Em primeiro, São Paulo com 16 pontos. Em segundo, Palmeiras, 13. Em terceiro, Fluminense também com 13. Em quarto, Bahia, 11. Em quinto, Flamengo, 10. Sexto, Curitiba, 10. Sétimo, Grêmio, 8 pontos, com o empate de ontem. Em oitavo, Corinthians com 8 pontos também. O Bragantino também tem 8. E fechando a primeira página, o Atlético Paranaense com 7 pontos. O Grêmio hoje estaria na Copa Sul-Americana. 11º Vitória com 7 pontos, 12º a Chapecoense com 6, 13º Mirassol com 6, 14º Santos também com 6 pontos, próximo adversário do Internacional. Já já a gente vai conferir a sétima rodada. 15º Vasco com 5, 16º Atlético Mineiro também com 5. Na zona de rebaixamento estão Botafogo, 17º com 3, Clube do Remo, 18º com 3, o Cruzeiro em 19º com 3 e o Internacional na lanterna com 2 pontos. Agora você vê conosco a sétima rodada, os confrontos que acontecem neste final de semana. Olho na tela. Vamos ter os próximos confrontos, próximo final de semana, antes da rodada de meio de semana. Quarta-feira, agora 19 horas, amanhã, portanto, no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Também amanhã na Arena Fonte Nova, Bahia e Bragantino. Na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Cruzeiro. E o Mirassol recebendo Curitiba e o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo na Arena MRV. E fechando a rodada de amanhã, Vasco e Fluminense. Mais um clássico carioca no Maracanã, às 21h30. E ainda Santos e Internacional na Vila Belmiro. E aí sim, na quinta-feira, fechando a rodada, 3 confrontos. 19 horas na Arena do Grêmio, Grêmio e Vitória. No Maracanã, Flamengo e Clube do Remo às 20 horas. E às 21h30 na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. Apresentamos a próxima rodada. Você viu que o Grêmio vai receber o Vitória da Bahia na Arena. E já para esta partida será apresentada a nova camisa, o novo manto do Grêmio para 2026. E o lançamento oficial nas redes sociais foi hoje. Confira.
Aura não é invenção, nem misticismo, muito menos se farma. Aura é a essência. É o que tu sente só de pensar Grêmio. É a energia que o tricolor carrega no peito. E isso não nasce só de falar. Nasce de ir buscar em campo. De novo e de novo. Em 1996, a gente não recebeu nada. A gente foi buscar 3 vezes. Foi fôlego até o fim. Foi dividida sem escolher. Foi raça em cada lance. O suor virou taça. E o que ficou virou marca. Marca que agora tu veste. Chegou o novo manto da New Balance e Grêmio. Inspirado nas batalhas pela tríplice coroa. Porque Aura não cai do céu. Aura se conquista. Muito bem. E agora para você os gols de ontem de Chapecoense 1, Grêmio também 1, lá na Arena Condá. A Chapecoense abriu o placar de pênalti com o Walter Clar, você vê aí o gol de pênalti, e o Grêmio empata depois com o primeiro gol dele, do Juan Nardoni, cobrança de escanteio, jogada ensaiada, e o goleiro falha, e no rebote Nardoni, bem posicionado, empata. Placar final, Chapecoense 1, Grêmio também 1, o primeiro ponto obtido pelo Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro. Hoje aqui conosco para participar e falarmos bastante do Campeonato Brasileiro, o ex-atacante do Grêmio e também do Internacional, Maurício Anastácio. Tudo bem, Maurício? Mais uma vez, obrigado por estar conosco ao vivo aqui na TV Minuano. E o que te pareceu esse resultado do Grêmio ontem? Primeiro ponto fora de casa, o Grêmio que tem aí como dos seus principais objetivos, pelo menos nesta temporada com o Mister, fazer uma campanha bem melhor do que o da temporada passada. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu acho que o Grêmio teve um bom resultado fora de casa, ainda mais lá na Chapecoense, é um time pegado, é um time... E o Grêmio precisava ter um resultado até melhor. Mas, cara, fora de casa você busca um pontinho pelo menos. E dentro de casa procura ganhar os adversários. Essa é a tática que todos nós usamos e fui campeão várias vezes. E todos os treinadores falavam isso pra gente, né? Vamos buscar fora de casa um empate, seja qual for, ou a vitória. Mas não sair sem algum resultado positivo. Então, acho que o Grêmio teve um resultado positivo, né? Não foi aquilo que todos esperavam. Claro que o Grêmio é uma equipe grande, né? Então, mas eu acho que foi um bom resultado para o Grêmio, até mesmo que está se acertando, né? Está se modelando ainda, né? Tanto o Grêmio como o Internacional. A mecânica de jogo utilizada até o momento pelo Luiz Castro tem te agradado? Cara, ele é um treinador diferenciado, trabalhou no Botafogo também, né? Fez um bom trabalho no Botafogo, é um treinador que tem bagagem. Eu, na minha metodologia, eu acho que essas mudanças, essas trocas, né, não traz um conjunto. Então isso às vezes prejudica um pouco o contexto, mas ele está no início, ele tá verificando algumas coisas, eu tenho certeza que ele vai encontrar uma solução para o Grêmio. Pô, o Grêmio tem uma grande equipe, está trazendo novos atletas, vai lançar nova camisa. Exatamente. Tenho certeza que essa motivação vai dar ao Grêmio aqui dentro de casa um resultado positivo. Tem que tomar cuidado com esse Vitória da Bahia, ou não tem jogo jogado mais, apesar do Vitória estar numa posição mais abaixo da tabela, digamos uma posição intermediária, mas é sempre um time que fora de casa às vezes faz aquela zebra, né? Eu acho que tem vários times, né, lá embaixo, Botafogo, Inter, vários times lá embaixo que também faz a diferença. Eu acho que não existe isso. Campeonato Brasileiro é uma igualdade, os times se preparam para essa competição e ali estão os melhores times, né? Então, quer dizer, todos os jogos são difíceis, todos os jogos você tem que ter uma dedicação, uma aplicação, porque todos os jogos você pode ser surpreendido. Uma pergunta direta e objetiva.
Agora, sobre o Internacional, você que vivenciou o vestiário do Grêmio, vivenciou por muito tempo também o vestiário do Internacional, marcou gols decisivos tanto de um lado como de outro. O que está te parecendo este atual momento? O que está acontecendo com o Internacional que não consegue fazer o objetivo, o beabá do futebol, que é o gol? O que está faltando? Capricho, fundamento, o que está faltando? Eu passei por tudo isso, né, na minha carreira, né, nós ali dentro do campo, então acho que eu posso falar com um pouquinho de prioridade. Quando não estava bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, né? Se eu tenho alguma deficiência, eu tenho que treinar. Então acho que se nós estamos perdendo, o Internacional hoje chega na cara do gol, os atacantes estão perdendo os gols na cara do gol sozinho, ele e o goleiro. Então está faltando alguma coisa não está se encaixando. E a outra coisa que a gente não sabe é internamente o que está acontecendo no Internacional, né? Eu acho que a equipe é uma excelente equipe, tem excelentes jogadores, já demonstrou potencial em vários resultados aí que a gente sabe. Então, eu acho que é uma coisa que eles têm que conversar muito. O Abel está com essa função, tenho certeza que o Abel já deve estar se movimentando e falando bastante em relação a isso. E a respeito dos fundamentos, isso aí é fundamental. Eu acho que hoje eles têm que treinar chute a gol, mano a mano, 2 contra 1, 3 contra 2, sabe? Fazer aqueles fundamentos antigos que traz o resultado. A mesma coisa falar, joga com ponta. Todas as jogadas pelos flancos traz resultado, traz gol. Então, quer dizer, por que o lateral, o ala tem que ir? Por que não bota um ponto específico, um ponta direita, um ponta esquerda, entendeu? Sabe, eu acho que as pessoas estão arrumando maneiras e formas quando as coisas são tão fáceis. Meu lateral subiu. Bota um cabeceada para cobrir. Meu lateral subiu, bota o outro cabeceada para cobrir. Então hoje, eu não sei o que está acontecendo com o futebol. O futebol parece que ficou mecanizado, as pessoas pararam de acordar, estão dormindo e estão deixando o futebol. Aí vem o europeu com aquele futebol simples que a gente jogava, o europeu está jogando e está vindo os resultados. Pois uma outra questão importante, mas você falou em foco, falou em trabalho, falou em fundamento, e o Caxias está se preparando para a Copa Sul-Sudeste e também para o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, a preparação do Caxias. Reforços na Série D para o Campeonato Brasileiro no São Luís de Ijuí. Thalheimer, um dos novos nomes, zagueiro, 33 anos, jogou mais de 100 partidas pelo clube, estava no Monson. Também chega para o rubro de Juí o zagueiro Dieter, de 23 anos, atuou no Guarani, no Gramadense, no Esportivo e no Veranópolis. Tem 2 títulos da Série B. E também outro reforço do São Luís de Juí é o volante Marco, de 23 anos, disputou o gauchão pelo Internacional de Santa Maria e também pelo São José e Monson, onde foi campeão da Série A2. E também tem um reforço no Brasil de Pelotas, para a temporada, na sequência do trabalho do Chavante, que é Iago Zamora, zagueiro, 21 anos, formado nas categorias de base da Chapecoense. Teve passagens pelo Tubarão e também pelo Carlos Renault. E aproveitando também para falar da Escola Gaúcha de Treinadores, mais um profissional que começa o seu trabalho na Série C do Campeonato Brasileiro. Há bem pouco tempo estava aqui no São Luís, depois foi para o Joinville de Santa Catarina e agora está no Amazonas. Christian de Souza. E aí, moçada? Beleza? Vamos lá!
Campeonato Brasileiro, Brasil de Pelotas e sua preparação para a Série D. Seguimos, no Campeonato Brasileiro, falamos já do Caxias, falamos do Brasil de Pelotas e agora sim, Christian de Souza, técnico do Amazonas. Eu acredito no equilíbrio, na competitividade e equilíbrio. Quem conhece meu trabalho sabe que essa é uma marca das minhas equipes e é desta forma que eu vou chegar aqui no Amazonas, tentando ter um time equilibrado, competitivo, nos 5 momentos do jogo, que é isso que eu acredito e que gere resultado no menor espaço de tempo. Tá, então, mais um profissional fazendo sucesso na nossa escola gaúcha, Maurício. Vários treinadores nossos, estão espalhados pelo Brasil afora. O Christian é mais um exemplo. A gente fica feliz em saber que um profissional desse, que atua aqui, que é raiz nossa aqui, está iniciando um grande trabalho. Vamos torcer para que tudo corra bem e ele tenha sucesso lá no Amazonas. Grupo por grupo, voltando à dupla Grenal, o grupo do Grêmio tem mais opções, tem mais opções que o técnico, o Mister tem, reposições durante a partida do que o Pesolano para substituir num eventual resultado que não esteja agradando, para recompor o time durante a partida, ou o Pesolano ainda tem que melhorar um pouco mais em relação ao Mister, como ele bem próprio disse, numa entrevista coletiva pré-Grenal, que o Mister tem um currículo, e é verdade, tem, mas ele é melhor do que o Pesolano. Foi ele que disse, não sou eu que estou falando. Essas palavras, às vezes, de palavras, É só jogo de palavras, não existe isso, O que existe é dentro de campo você fazer a diferença. Eu acho que o treinador, ele demonstra uma diferença com o outro quando ele substitui um zagueiro, tira um zagueiro, bota um atacante, aí move as pedras para que ele tenha um bom resultado. Eu acho que o treinador é aquele que modifica o seu jogo, as suas pedras e consegue ter um resultado positivo. Aí sim, para mim é top isso, porque eu acho tão bacana, porque quando você consegue mostrar o teu potencial, porque aí que é o treinador. E o treinamento é no meio da semana que você faz suas jogadas, que você faz seus treinamentos específicos, e agora ali sim, você prepara uma equipe, prepara todos os atletas e na hora que você tem que modificar e você cria, aí sim você demonstra o teu potencial como treinador. Ontem até a gente conversava com o nosso mister aqui, o seu Paulo, sobre a mecânica de jogo, enfim, sobre posse de bola, e muitas vezes o Internacional tem muito mais posse de bola que o adversário, mas é aquela posse de bola improdutiva, Chega na frente do gol e não converte. E o time adversário muitas vezes tem 1 ou 2 oportunidades, vai lá e faz. Como é que se conserta isso? A posse de bola não significa que você seja o comandante, porque às vezes você faz uma estratégia de recuar o time e deixa eles virem tocando, aí na hora que pega a bola, você sai no contra-ataque em 2 toques, você lança uma bola para um jogador ofensivo da outra equipe, a jogada, tu vem acompanhando no meio, cruza, o cara chega e mata. Em 3 lances você consegue matar e acabar com toda uma estrutura de um adversário. Então, quer dizer, isso é muito relativo, são táticas, observadas pelos treinadores, que às vezes você usa quando vai jogar fora de casa, fechadinho, jogando num contra-ataque, e às vezes eles usam contra a gente, que é time grande. Eu, quando jogava no time pequeno, eu fazia muito isso, mete em mim ali na direita e corre para a área que eu vou driblar 1, 2, 3 e vou cruzar. Então é isso, é estratégia. Que cuidados deve ter o Internacional, por exemplo, na Vila Belmiro amanhã? Sim, cara, você está jogando fora de casa, você está jogando com um adversário que vem aí querendo mostrar todo o seu potencial, Ali tem o Gabigol, aquela turma Neymar e companhia. Então é o seguinte, jogar, me perdoe que eu vou falar, eu falando pessoalmente, jogaria fechadinho e usaria nossos atacantes que são velozes aqui do Internacional, no contra-ataque. Fechadinho, bonitinho, feijão com arroz, um pontinho lá fora de casa é resultado favorável. Se der, vamos buscar os 2 pontos. Era para o Internacional estar numa posição como esta, e já aproveitando também dentro do seu currículo o Botafogo, essas 2 grandes forças que já foram campeões brasileiros, campeões de Libertadores
está na zona de rebaixamento neste momento? Eu tenho 3 times, né? Grêmio, Inter e Botafogo. O Grêmio nós já falamos bastante. Eu sofro com esses pelos 3. Eu sofro pelos 3. Então, quando eu vejo os 3 numa situação horrível assim, difícil, eu fico triste. O Grêmio ainda está numa situação muito melhor. Graças a Deus o Grêmio está bem. E o Internacional e o Botafogo estão passando por esse tipo de situação, né? Então, um constrangimento. Né? É constrangimento. Desde o início do campeonato, lá embaixo? São problemas internos, eu estou falando. O Botafogo saiu o empresário top que cuidava, que tá por trás, mas não está. Então o Botafogo está tendo problemas internamente. Isso está ferindo lá dentro, o resultado dentro do campo. E o Internacional, a gente torce, né, com o Abel ali, torce que a gente consiga fazer uma concepção e ver o que está acontecendo, conversar bastante com os atletas para ver se eles conseguem superar, que eu tenho certeza que vai superar essa fase aí difícil do Internacional. Técnico por técnico, como é que você avalia o Pesolano e o Luiz Castro? Claro que o Grêmio está numa melhor colocação, está melhor colocado na tabela, enfim, mas pelo trabalho, pela característica, você vê uma leve melhora do trabalho do Pesolano, pelo fato de estar na lanterna não evoluiu nada, e se evoluiu o trabalho do Luiz Castro desde a sua chegada? O Luiz Castro teve uma evolução um pouquinho mais rápido, né? Teve um resultado um pouquinho mais rápido, mas acho que o Pesolano também vai chegar a ter esse posicionamento. Está um pouquinho mais difícil para ele, que ele chegou mais recém, mas é um grande treinador e eu tenho certeza que vai fazer com que a equipe do Inter volte a jogar aquele futebol que todos nós esperávamos. O grande favorito ainda do Campeonato Brasileiro, pela atual amostragem, é o Palmeiras? Ou você vê aí numa crescente o Roger do São Paulo, a recuperação do Vasco aí com o Renato? Como é que você avalia esse início de campeonato? Agora, claro, a gente vai para a 7ª rodada a partir de amanhã, mas você vê alguma surpresa que possa acontecer ou vai dar a lógica, como sempre, os mesmos times brigando? Fiquei muito feliz com a ida do Roger para o São Paulo, um excelente treinador, um cara estudioso, né? E torço para que ele tenha grande resultado. O Vasco também contratou o Renato. O Renato é um cara que conhece bem o Campeonato Carioca, conhece bem os atletas do Vasco, do Flamengo, Fluminense, Botafogo. Ele ali é a casa dele e fala... Me falo que eu sou cariúcho. Renato é cariúcho também, mas também. Ele é mais do Rio do que eu. Sou mais gaúcho, sou mais aqui, raiz. Mas eu estou torcendo para ele. Agora, claro, né? Tu tem o Palmeiras, tu tem o Flamengo, que é difícil. Pô, meu Botafogo foi roubado lá, porra, a linha ali. Cara, expulsou meu zagueiro. Pô, então, quer dizer, a gente fica triste com esse resultado. Não precisa, o Flamengo não precisa disso. Então, quer dizer, quando eles estão mal, eles favorecem um para um lado para o outro. E o Palmeiras é um time que tem uma estrutura do caramba, como o Flamengo tem, né? Eles têm reposição, eles têm jogadores, 3, 4 jogadores com uma posição. Aí você troca, o ritmo continua o mesmo. Então, essas equipes que são motivadas, que têm um patrocínio forte, que têm condições, elas estão na frente da gente. Então, a gente sofre um pouquinho com isso. Eles são os favoritos, mas eu, nessa conduta, estou torcendo para o São Paulo, estou torcendo para o Renato, do Vasco, para que eles consigam quebrar essas barreiras. Maurício, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Venha mais vezes, participe aqui do nosso programa Fora da Área. Valeu. É um prazer sempre estar aqui com vocês, tá? Valeu, obrigado. Muito bem, assim fizemos o nosso programa Fora da Área de hoje, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!